Amém, irmão? Nós já aprendemos a respeito do gravador que não estava gravando. E agora vamos aprender com a multa de excesso de velocidade que eu recebi. Aliás, recebi duas nesse último mês. 2 viagens que eu fiz, foram 2 multas que eu recebi. E na hora que eu recebi a multa, você imagina a minha alegria. Você imagina o tanto que eu fiquei satisfeito. Já tinha recebido uma e depois de semana eu recebi outra. Falei, Jesus amado. Ele falou assim, qual que é o problema, Marcelo? Todas as vezes que você exceder ao limite, você vai ser multado. E Deus brincou comigo e falou assim, até pastor recebe multa. Até aquele que conhece um pouco mais, se exceder o limite, recebe multa. A multa é para quem? Aqui em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 19, está escrito assim, qual é, pois, a razão da lei? A lei foi adicionada por causa dos transgressores. O que significa essa lei? Existe uma lei de trânsito. Eu excedi em um determinado momento, era 90 km por hora, eu estava 110 numa rodovia. Na outra rodovia era 110, eu estava 135 por hora. Eu excedi o limite. Eu excedi a lei. Eu transgredi a lei. E todas as vezes que eu e você transgredimos a lei, nós sofremos uma penalidade, nós temos uma consequência. O que eu aprendi, que eu quero compartilhar com você nesse dia, é sobre isso. Todas as vezes que nós ultrapassarmos os ensinamentos de Deus, todas as vezes que nós não dermos crédito a essa palavra e agirmos de acordo com aquilo que nós achamos, nós vamos ser penalizados. O limite era 90, mas eu achei que eu podia andar 110. Fui penalizado. O limite era 110. E eu achei que eu poderia andar 135. Eu fui penalizado. Olha o que está escrito aqui no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Eu desviei da lei, eu ultrapassei o limite estabelecido. O meu caminho foi bem sucedido? Não foi não. O meu caminho foi próspero? Não foi não, porque agora eu tenho um prejuízo, agora eu tenho uma multa para ser paga, eu tenho algo para acertar diante da sociedade, diante do Denatran. E é isso que eu quero que você saiba nessa manhã, nesse dia, que todas as vezes que nós transgredimos a palavra, nós não damos créditos aos ensinamentos de Jesus, nós andamos de acordo com o que nós achamos, pensamos, ou de acordo com aquilo que nos é mais interessante, ou prazeroso, ou agradável, se nós transgredimos, nós seremos penalizados. É interessante que a penalidade, o excesso, a penalidade ela é baseada no nível do excesso. Se só passou 10%, é um valor de multa. Se ultrapassou 50% do valor do limite estabelecido, a multa é maior. Se você, em vez de andar 90, estava 180, você vai pagar muito caro por isso. E eu quero te chamar a atenção para isso também. Todas as vezes que nós ultrapassamos o limite da palavra, quanto mais nós ultrapassamos, maior será a penalidade, maior será a consequência, maior será o prejuízo. O que você já sabe que você não está praticando? Jesus fala assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu já não sou ignorante quanto à palavra, há um monte de coisa, há um monte de leis, há um monte de ensinamentos. E todas as vezes que eu ignoro, não sendo ignorante, você está me entendendo? Todas as vezes que eu passo por cima, eu sou penalizado. Quanta coisa você já conhece da palavra? Se você tem acompanhado o programa, você tem aprendido muitas verdades. Quanto dessas verdades você tem praticado? Quanto desses ensinamentos você tem colocado em prática na sua vida? Se você não praticá-los, você será penalizado.
E vai ser penalizado por causa de quê? Porque Deus é ruim? Meu irmão, por que existe um limite de velocidade? Para minha própria proteção. E para eu proteger os outros motoristas. Existe uma proteção. Marcelo, não anda 150, 170 não. Você pode perder o controle do seu carro, você pode prejudicar a si mesmo, a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. O que aconteceu com a multa? Eu levei para minha casa, para minha família, um prejuízo. Juntando as duas multas ali, deve dar 150, 170 reais. Você que é marido, você que é esposa, o que você tem levado para sua casa? Você tem levado prosperidade ou você tem levado multas, penalidades? Todos acabam sofrendo com isso. Todos acabam sendo penalizados com isso. O que você tem levado para sua família? O que você tem levado para sua casa? É isso que nós estamos falando. Deus quer que você leve bênçãos, Deus quer que você leve coisas boas para a sua família, para a sua casa. Por isso, vamos praticar essa verdade em nome de Jesus. Bem, agora a multa já chegou em casa. Agora a multa, eu tenho que acertar isso. Eu tenho que resolver essa pendência na minha vida. E é interessante que infelizmente, eu já tive outras multas, outras experiências. E eu sei que existe um desconto bem grande, bem interessante, para quando eu pago a multa antecipadamente. Eu quero te ensinar algo. Errar, meu irmão e minha irmã, somos passíveis de erro. Não estou te falando que eu sou perfeito. Não estou te falando que existe uma vida que ninguém peca, que... Não é isso. Eu estou te falando que quando eu e você transgredimos essa lei, essa palavra, quando nós ultrapassamos alguns limites e nós somos penalizados por isso, existe um jeito de consertar. Existe um jeito de mudar isso, de resolver isso na nossa vida. Para eu resolver essa pendência com a justiça, eu preciso o quê? Eu preciso ir e pagar essa multa. E quanto mais cedo eu pagar, maior é o desconto. Ou seja, quanto mais cedo você resolver essa pendência na sua vida, se você ultrapassou algum limite da palavra e você pecou e você errou, põe um ponto final nisso. Chega para Jesus e fala: Jesus, eu errei. Não quero mais viver errado. Não quero mais viver com a pendência na minha vida. Não quero mais viver com restrições na minha vida. Deixa eu achar aqui no Salmo 32, olha o que Davi fala. O salmista Davi, ele fala o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes todo dia, porque a tua mão, ele falando que a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Qual que foi a atitude dele? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi, quando ele pecou, quando ele pecava, ele entendeu uma coisa: enquanto ele ficava calado, enquanto ele não pagava aquela multa, enquanto ele não resolvia aquilo ali, cada dia que passava, a vida ia ficando mais triste, mais pesada, mais chata de viver. Quando eu e você pecamos, a nossa vida ela tende a fazer isso, ela tende a ter essa nova condição. Em vez de uma condição de paz, de alegria, de prosperidade, uma condição de tormento, uma condição de tristeza e uma condição de estagnação. A mão de Deus ela vai me apertando, ela vai pesando. Para que, Marcelo? Paga essa conta. Chega diante de mim, se arrependa e confesse seu pecado. Marcelo, eu vou te perdoar. Marcelo, eu estou aqui, não é para te acusar, não. Quem acusa é o diabo. Eu estou aqui para te perdoar, para te colocar em liberdade novamente. Na igreja eu estava comentando, é chato andar a 90 por hora. Eu tenho um carro que se eu andar com ele numa estrada dessas de São Paulo, a 150, 160, não, sabe, eu ando tranquilo no meu carro nessa velocidade. É chato andar a 110. Às vezes é chato cumprir a palavra. É chato andar no limite da palavra. Mas o limite da palavra me protege. O limite da palavra, ele me assegura um conforto que se eu extrapolar, eu não vou tê-lo. O limite da palavra, se eu andar dentro desse limite, eu posso chegar diante de Deus, diante do meu Pai, falar: Pai, a tua palavra diz isso.
E em nome de Jesus eu te peço isso. Por que ele vai te negar? Você está dentro do limite. Agora, se eu extrapolar o limite, eu vou chegar diante de Deus e vou falar: Deus, Pai. Ele falou assim: Marcelo, você precisa se corrigir, você precisa se consertar. Uma consequência de não pagar a multa, sabe qual que é? No ano que vem, quando vier o novo licenciamento, eu posso pagar o IPVA, eu posso pagar aquela taxa de licenciamento, mas se existir multas, se existirem autuações ali na minha carteira, no meu carro, sabe o que vai acontecer? O documento novo não vem, eu não vou estar habilitado para o ano que vem. Meu irmão, se você e eu, nós não nos consertarmos diante de Deus, nós não estaremos habilitados para fazer coisas. O meu trânsito vai estar limitado. Você quer ser usado pelo Senhor? Eu tenho certeza que você quer. Eu sei que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas para você ser um instrumento nas mãos dele, você precisa estar habilitado. Você precisa ter um documento. Sabe que documento é esse? Não tem nada. O diabo não tem nenhuma acusação contra a minha vida. Porque naquele tempo do passado, ele teria acusações. Mas agora que eu conheço a verdade, que eu pratico essa verdade, ele não tem pega. É igual o pastor Célio fala: o diabo, eu não dou alça para o diabo para ele pegar na minha vida. Eu e você temos que ser dessa forma. Se você deseja realmente ser usado por Deus, ser um instrumento, um vaso nas mãos dele, eu sei que você quer. Eu também quero. Então, deixa Deus livre para agir na sua vida. Uma outra consequência, sabe qual que foi? O meu carro, o nosso carro, meu e da minha esposa, está no nome dela. Para quem você acha que foram os pontos perdidos da carteira dessas multas, dessas últimas 2 multas que eu recebi? Foi parar na carteira dela. Ela teve prejuízo. Ela está sofrendo dano por uma transgressão minha. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu, como marido, estou levando prejuízo para casa, financeiro, e estou levando um outro dano na carteira dela, para ela. Não era ela que estava dirigindo. Você pode recorrer, você pode fazer um requerimento dizendo que você era o condutor e não ela. Que diferença que isso vai fazer? Nós dois estamos sofrendo dano. Nós dois estamos sofrendo prejuízo. E eu estou te chamando hoje, Deus está nos chamando hoje para consertar esse passado, para consertar as nossas vidas. Aqui no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1 da carta escrita por João, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2 ele diz: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, escrito com letra maiúscula, falando de Jesus, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E é Ele que faz a propiciação, que cobre os nossos pecados, que remove os nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Jesus, Ele está à sua disposição, à minha disposição, para ser o meu advogado de defesa. O diabo é o de acusação, e Jesus é o advogado de defesa, e Deus, o Pai, Ele é o juiz. Quando eu chego diante de Jesus e falo: Jesus, eu errei, eu estou aqui para confessar o meu pecado. Ele me abraça, me leva diante do Pai, do juiz, e fala: Pai, eu estou aqui para defender a causa dele, para interceder por ele, para rogar por ele. Estou aqui para perdoar o pecado dele. Pai, eu levo o pecado dele nas minhas costas. Eu removo o pecado dele e coloco sobre a minha vida. Pai, ele está arrependido. Pai, então eu torno ele justo novamente. Eu purifico ele novamente. Ele está limpo. No momento em que eu pagar essa conta, que eu pagar essa multa, que não chegou lá em casa ainda, só chegou a notificação. O dia que chegar, e essa multa já está no sistema. Se eu consultar no Detran a placa do meu carro, já vai ter ali uma autuação. O dia que eu pagar essa conta, que eu pagar essa multa, no sistema também é removido. Eu fico livre no sistema de Deus. Eu não tenho mais acusação. Um carro que tem autuação, que tem multa, ele não pode ser negociado.
O documento não é passado para o outro, não pode ser vendido, não pode ser negociado, enquanto não for resolvida aquela pendência. Mas quando você paga, você torna-se livre novamente. Livre-se de culpa, livre-se de pecados, livre de pendências da sua vida. Confesse o seu pecado, faça igual Davi. Confessarei e não mais ocultarei o pecado. E eu vou viver livre. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você tenha aprendido com essa palavra e que você coloque em prática isso na sua vida. Em nome de Jesus.